Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos estudar os movimentos de queda livre, que é uma das aplicações dos movimentos que nós estudamos na aula passada, o MOVE, Movimento Uniformemente Variado. Então vamos lá. A gente começa falando do nosso grande cientista Galileu Galilei. Ele foi um dos pioneiros a estudar os movimentos por meio dos experimentos, né, usando as ferramentas que nós conhecemos hoje da ciência, né, que usa dos experimentos e da matemática para fazer a sua descrição. Uma das coisas que ele percebeu é que a resistência do ar afeta muito os movimentos aqui na Terra. E a gente pode observar esse efeito de maneira muito fácil, né? Quando a gente solta uma folha de papel e uma bola de tênis, por exemplo, de maneira junta, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que a bolinha de tênis vai cair primeiro no chão, né? A folha de papel ela vai ficar sambando pelo ar até que ela atinge o solo, né? Agora, uma coisa interessante é que quando a gente amassa a folha de papel e a gente solta ela de novo com a bolinha de tênis, a gente vê que agora elas caem juntas, né? Claro, considerando uma altura pequena e cerca de 1 metro, tá? Mas o impressionante é que as duas caem ao mesmo tempo, né? E isso acontece porque a área de contato do papel com o ar, né, ou de qualquer objeto com o ar, modifica a resistência do ar, o efeito dela sobre o objeto. Quanto maior a área de contato do objeto com o ar, maior é o efeito da resistência. Se a gente reduz a área, então, essa resistência vai diminuir de maneira bastante considerável. Agora, a hipótese que é mais anti-intuitiva é que sem a resistência do ar, essa folha de papel e qualquer objeto pesado que você consiga pensar, né, um piano, sei lá, elas vão cair juntas, né? Então, uma pena e um martelo caem juntos. E isso parece um absurdo, mas eu quero que vocês vejam esse experimento que foi realizado na Lua em 1971 pelo astronauta David Scott na missão Apollo 15. Vai lá. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? How about It that? proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Então, esse foi mais um experimento dentre inúmeros que já foram realizados que confirmam essa hipótese. E veja que é possível também fazer esse experimento aqui na Terra, né? Desde que a gente utilize uma câmara de vácuo, né? De forma que a gente, dentro desse tubo, remove, né, de uma forma considerável o ar que tem dentro. Então aí uma pena e uma maçã caem juntas. É maravilhoso isso, né? A ciência é espetacular. Mas a questão é, por que os objetos caem na Terra? Por que uma maçã, um piano, sei lá o que você quiser, ele cai quando a gente solta aqui na Terra? Newton, Isaac Newton, para quem nunca ouviu falar dele, é um grande cientista da física, um dos mais importantes, e ele publicou um trabalho em 1687, cerca de 350 anos atrás. E esse é um dos trabalhos mais importantes já publicados na história da ciência. Esse trabalho é o Principia, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Uma das coisas que ele descreve nesse trabalho é a lei da gravitação universal, que é expressa na forma de uma equação matemática. Toda vez que vocês ouvirem falar de uma lei física, em geral ela é escrita, ela é expressa por meio de uma equação. E o que essa lei diz, quando a gente olha para a equação, é que dois corpos de massa m,
se atraem gravitacionalmente, né? Devido às suas massas mesmo, né? Ou seja, a quantidade de matéria de que elas são constituídas. Então, resumindo, o que essa lei expressa é que essas duas massas trocam uma força de atração, tá? Por conta de suas massas, tá? E é claro, essa força vai depender da distância em que elas estão umas das outras. Agora, eu não quero que vocês se preocupem com essa expressão agora, porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente, não nessa aula, mas algumas aulas adiante, ok? Agora, você deve se perguntar, mas então por que eu não sinto essa força de atração com outras pessoas ou com outros objetos, como uma caneta, uma borracha, enfim? Por que a gente não vê isso entre objetos que estão ao nosso redor? E o motivo é o seguinte: para sentir essa força, é necessário que pelo menos a massa de um dos corpos seja muito grande. Mas eu estou falando muito grande mesmo. Veja que no caso da Terra, que a gente observa essa atração gravitacional por meio da queda dos objetos, é por conta da massa dela ser muito grande. A massa dela é da ordem de 10 elevado a 25 quilogramas, tá? Veja esse número escrito por extenso. Olha a quantidade de zeros que tem, né? Então é por isso que a Terra gera essa aceleração da gravidade que faz os corpos caírem aqui, tá? Então a lei da gravitação de Newton explica a gravidade pelo princípio de que massa atrai massa. Então o que a Terra está fazendo é atrair os objetos maçudos que estão dentro desse campo gravitacional que ela gera, tá? E eu não poderia deixar de falar aqui que essa mesma lei de Newton, né, essa lei da gravitação de Newton, explica a questão das órbitas dos objetos em torno da Terra, né, ou em torno do Sol, ou em torno das galáxias, né? Veja que a gravidade sempre aponta para o centro do planeta. Aí, nesse caso, o que a gente está vendo é um lançamento de um projétil, né, visto bem próximo a ele. Né? Então você lança, você vê ele cair na sua frente num terreno plano. Agora, se a gente for se afastando, né, vendo esse movimento cada vez mais longe da superfície terrestre, aí a gente vai começar a ver a esfericidade da Terra. E para a gente começar a ver isso, a gente precisa se afastar de maneira considerável, tá? E aí o que acontece é que a gravidade é sempre perpendicular à superfície, tá? Então por isso que ela vai ficando inclinada aí, conforme a Terra vai mostrando essa esfericidade dela, tá? E veja que com velocidades suficientemente grandes, a curvatura da Terra faz com que o alcance do projétil seja cada vez maior. Claro que com um lançamento feito com uma velocidade maior, né? E no limite, né, chegaria ao ponto da gente colocar esse projétil em órbita da Terra. É claro que para isso a gente precisaria de velocidades da ordem de 7, 8, 9 quilômetros por segundo. E veja que o objeto ele está sempre caindo, mas ele nunca cai porque o chão vai se curvando junto com a queda do objeto. É interessante ver desse ponto de vista, né? Então, a partir desse princípio, a gente vê o grande feito da lei da gravitação, que ela não só explica a queda dos objetos na Terra, como também ela universaliza essa lei, né? E é por isso que ela é chamada de lei universal, porque ela explica também o movimento dos corpos celestes, tá? Então isso é sensacional no trabalho do Newton. Mas veja como a ciência ela evolui ano após ano e as leis que nós temos elas não são definitivas, tá? Em 1915, o Albert Einstein propôs o princípio da relatividade geral. E nesse princípio, a gravidade passa a ser uma propriedade geométrica do espaço-tempo. E ela é criada não pela massa dos corpos, mas ela é criada pela energia e pelo momento dos corpos.
Não se preocupe que a gente vai falar ainda no curso sobre os conceitos de energia e momento linear. Mas por enquanto, eu queria dar essa ideia para vocês de que em 1915 a interpretação mudou, não é mais a massa, e sim a energia e momento. E por que essa mudança? Porque foi observado na natureza que corpos sem massa também produzem distorção no espaço-tempo. Querem um exemplo disso? A luz. A luz, ela não tem massa, mas ela contém momento, tá? Ela contém energia, tá? Então isso explica o porquê a luz sofre desvio ao passar por uma estrela ou por um planeta, tá? Eu não sei se vocês sabiam disso, mas o primeiro experimento em que foi observado o desvio gravitacional da luz, ele foi feito aqui no Brasil, na cidade de Sobral, em 1919. Ano passado, esse experimento completou 100 anos, né? Inclusive foi muito comemorado aí no meio acadêmico, tá? Essa teoria produz resultados mais precisos que a lei da gravitação newtoniana. E veja que ela é colocada à prova a todo momento, em diferentes situações. Vocês têm acompanhado aí na mídia, né, falando aí sobre o buraco negro do ano passado, né, que testes estão sendo feitos, né, nessas condições, né, que a gente observa. E por enquanto, o que foi observado é que a teoria que melhor explica a gravidade é justamente a teoria da relatividade geral. Tá? E eu aproveito para dizer aqui para vocês que o papel da ciência não é dar certezas. Nós não temos certezas de que a teoria da relatividade explica todo o universo. Mas a questão é que ela é uma ótima aproximação do que a gente vem observando até então. E é por isso que ela é testada a todo momento. E se ela falhar em algum experimento, não é que a gente vai jogar fora, mas o que vai acontecer é que os cientistas vão buscar ajustar e corrigir esse modelo para essas situações. E outra coisa que eu queria deixar claro para vocês é que a teoria da gravitação universal de Newton ela não foi jogada fora. Ela ainda é muito utilizada para estudo, para lançar satélite, por exemplo, se quiser. A gente não precisa usar a teoria da relatividade geral, porque ela é muito mais complexa do que a teoria da gravitação de Newton. Maravilha? Então que fique isso bem claro para vocês, tá? Então agora vamos começar a descrever o movimento de queda dos objetos, tá? E para a gente simplificar os estudos, a gente vai considerar que os objetos caem em queda livre. Isso significa que nós estamos desprezando a resistência do ar, tá bom? Então, nesse caso, os objetos só estão sob a ação da aceleração da gravidade. Maravilha? Na Terra, o valor da aceleração da gravidade é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, que significa o quê? Que a cada segundo a velocidade de queda varia de aproximadamente 10 metros por segundo. Então, se eu solto essa esferinha verde, em tempo igual a zero, como eu soltei, a sua velocidade é zero. No tempo 1 segundo, 10 metros por segundo. No tempo 2 segundos, 20 metros por segundo. E assim por diante. E como é que a gente estuda esses movimentos? A gente começa adotando um eixo vertical para o estudo e a gente anota a aceleração da gravidade, que é para baixo. Veja que, como ela é contra o sentido adotado, o sinal da aceleração vai ser negativo, tá? E vamos analisar um pouquinho mais. No caso de um objeto que é lançado verticalmente para cima, a sua velocidade é positiva durante a subida, porque ela está a favor do eixo que eu adotei. Tudo bem? Já o movimento vai ser retardado, porque a velocidade vai diminuindo até parar. No ponto mais alto, a velocidade vai se anular, tá? E em seguida, o que acontece? A velocidade vai inverter o sinal, então ela vai passar a ser negativa. Mas veja que o movimento agora é acelerado. A aceleração da gravidade faz com que a velocidade aumente em módulo, tá? Então note que o sinal da velocidade, o sinal da aceleração,
tem mais a ver com o eixo do que propriamente com o que está acontecendo com ela. A gente sabe que quando a bolinha está subindo, ela está reduzindo a velocidade, vai parar. Quando a bolinha está descendo, a velocidade aumenta. Então, o sinal aí nas equações só vai expressar o sentido do eixo que foi adotado. Tudo bem? Então, isso é muito importante. Outro detalhe aí que eu quero que vocês percebam é que a aceleração, ela nunca é desligada. Ela vai ser sempre a aceleração da gravidade e negativa por conta do eixo adotado, beleza? As equações que a gente usa para fazer previsões, como calcular a altura máxima, velocidade num dado instante de tempo, são as mesmas que nós estudamos no movimento uniformemente variado. Que equações eram essas, professor? Vovô ateu, sorvetão e tô sem tempo, irmão, né? Então aí a gente tem o Voat, sorvetão e equação de Torricelli. Temos que lembrar o seguinte, a aceleração aí das equações eu troquei pela aceleração da gravidade, tá? E por isso eu troquei o A por menos G em todas, né? E eu coloquei isso em azul para ficar bem claro. Maravilha? E como é que são os gráficos desses movimentos? Então eu quero que vocês vejam esse lançamento vertical e repara aí no comportamento do gráfico da altura, velocidade e aceleração em função do tempo. O da aceleração, que é um pouco mais simples, a gente vê que é um comportamento linear, constante. A aceleração não muda, então é por isso que é uma reta constante. Já o gráfico da velocidade, ele tem um gráfico, uma função linear, mas decrescente, tá? Mas veja o que isso representa. Então, até o instante em que a bolinha chega na altura máxima, a velocidade vai diminuindo até parar. Em seguida, a velocidade vai assumir valores negativos. Porém, agora a velocidade passa a aumentar, tá? Então ela vai continua esse comportamento linear abaixo do eixo, né, ou seja, negativo, porque por conta do sentido adotado. Maravilha? Já o gráfico da altura tem um comportamento de uma função quadrática, né? Então, a gente percebe aí pela animação que a cada fotografia tirada, né, que ficou marcado aí, a gente vê que a bolinha ela anda cada vez mais, né, principalmente no trecho de descida. Né? Então, a cada segundo ela anda mais por conta de ser um movimento acelerado. Né? Então, os gráficos são iguais aos gráficos do movimento uniformemente variado. Maravilha? Bom, então espero que vocês tenham entendido. Então, agora vamos para os exemplos desta aula. Exemplo 1. Você joga uma pedra verticalmente para cima com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Item A, a velocidade da pedra na altura máxima. Item B, o tempo para a pedra atingir a altura máxima. Item C, o tempo total para retornar à mesma altura inicial. E item D, a altura máxima atingida com relação à altura de lançamento. Então, como é que a gente começa um problema de física? A gente começa sempre fazendo um desenho, um esquema, né? Então, tá aí o nosso esqueminha, tá? Então, eu lanço uma pedra com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Sabemos que ela foi lançada de uma certa altura e eu vou adotar essa altura como sendo zero, tá? E a aceleração vai ser de menos 10, porque eu adotei o eixo positivo para cima. Então, vamos começar aqui, né? A velocidade da pedra na altura máxima. Vamos pensar um pouquinho. Na altura máxima, o que vai acontecer com essa pedra? Muito bem, a pedra vai parar, né? Num dado instante de tempo, ela para, né? E então, a sua velocidade vai ser zero. É claro que isso é instantâneo, ela para e já começa a se mover de novo, tá? Mas na altura máxima ela vai parar de se mover, tá? Então, velocidade zero.
Item B, o tempo para a pedra atingir a altura máxima. Bom, isso, para a gente determinar esse tempo, eu vou tentar usar esse fato, né? Como eu sei que a velocidade inicial é 20, a final, ou seja, lá em cima, a velocidade é 0 e a aceleração da gravidade menos 10, eu acho que já dá para calcular o tempo se a gente aplicar a expressão do vovô atrás do toco, tá? Então é isso que nós vamos fazer, né? A gente vem na expressão do vovô ou do voate, enfim, como vocês preferirem, velocidade vai ser 0, velocidade inicial 20, menos 10 vezes t. Então, passo 10t para cá, igual a 20. Passo 10 dividindo, 20 dividido por 10, 2 segundos. Ou seja, a pedra vai levar 2 segundos para atingir a altura máxima. Agora o item C. O tempo total para retornar à mesma altura inicial, ou seja, a pedra vai subir e vai voltar aqui para a altura que a gente definiu como sendo 0. Então, como aí no caso está envolvendo posições, alturas, então aí você vai ver se usa o Torricelli ou o sorvetão. Como ele está pedindo tempo, provavelmente é o sorvetão, né? Porque o Torricelli é a equação do tô sem tempo, irmão. Então, vamos para o sorvetão. S0 mais V0 vezes T menos GT ao quadrado sobre 2. Tá? Então, aqui vamos lá. Como ela vai voltar para a altura inicial, esse S final vai ser 0, concorda? Ela subiu, desceu, caiu na mesma altura. A altura inicial era 0, né? Velocidade inicial 20, o tempo é o que nós não sabemos. Menos 10 t ao quadrado sobre 2. Ih, professor, vou ter que fazer Bhaskara? Calma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse termo aqui, menos 10 dividido por 2t ao quadrado, vou passar para o outro lado. Pode ser? Então aí, ó, já vou passar a dividir. Ó, 10 dividido por 2 é 5, né? Como aqui é menos, ele vem para cá mais, então vai ficar 5t ao quadrado, tudo bem? E aqui do outro lado sobrou 20t. E aí veja o seguinte, né? Aqui eu tenho um t quadrado e aqui t, né? Eu posso cortar esse t porque uma das respostas é o tempo igual a 0. E faz sentido, né? A pedra está na altura 0 no tempo 0, que é quando você jogou. Já a outra resposta para o tempo é o que nós estamos procurando. Então eu cancelo o t por conta desse fato, e aí vai sobrar 5t igual a 20. Então vai ficar t igual a 20 dividido por 5, né? E aí a resposta vai ser 4 segundos. Mas veja, essa resposta ela não é tão surpreendente assim, né? Como a pedra levou 2 para subir, eu tenho um movimento simétrico, ela sai de um lugar e volta para o mesmo. Então é natural que leve mais 2 segundos para descer, tá? Então essa resposta é o tempo de sobe e desce, tá? Então não é nada surpreendente. E aí a gente até poderia ter obtido essa resposta, né? Então simplesmente dobrando a resposta do item anterior, ou veja outra maneira que a gente poderia usar o vovô também, tá? Isso eu não deixei muito claro, mas dá também. Por que que dá para usar? Como é simétrico, a velocidade final vai ser a mesma da inicial. A única diferença é que eu tenho que pôr menos 20 aqui. Por quê? Porque quando a pedra está subindo, a velocidade é positiva, né? Quando ela atinge a mesma altura, ó, aqui, essa velocidade v vai ser menos v0, tá bom? Mas ela vai ser exatamente a mesma em módulo, tá? Então, colocando isso na fórmula, vamos ver o que vai acontecer. Passo o 20 para cá, vai ficar menos 40 igual a menos 10t. E aí você já percebeu, né? Passa aqui dividindo, vai dar 4 segundos, tá bom? Então aqui, ó, isso aqui é um ou, tá? E aí, por fim, vamos para o item D, em que ele pede, né, a altura máxima. Então, a altura máxima eu vou apelar para o sorvetão, novamente, né? Por que o sorvetão?
Enfim, eu poderia até usar o Torricelli também, mas eu vou usar essa aqui porque eu conheço o tempo agora, né? Então, o S vai ser justamente essa altura, que eu vou chamar de Hzão. O S0 é 0, a velocidade inicial é 20. O tempo da altura máxima, lembra, era 2, que é o tempo do item B. Aí aqui, menos 10 vezes 2 ao quadrado dividido por 2. Então, aqui vai dar 40 menos... Aqui, ó, 10 vezes 4, 40 dividido por 2, 20. Então, a altura máxima vai dar 20 metros, tá bom? Se você quiser usar o Torricelli, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Veja como também dá certo. Vai ficar menos 2G ΔS. O ΔS vai ser justamente o nosso H. Tá? A velocidade lá no ponto mais alto é 0, a velocidade inicial é 20 ao quadrado, menos 2 vezes 10H. Tá? Passa para cá, vai ficar 20H igual a 400. Então, se você fizer essa continha aqui, ó, 40 dividido por 2, 20 metros, tá bom? Aí você escolhe, né, qual você prefere usar. Maravilha? Exemplo 2. Você joga uma bola verticalmente para cima. A bola se move para cima, atinge o ponto mais alto e finalmente cai de volta para a altura inicial. Qual dos gráficos a seguir representa a aceleração e a velocidade em função do tempo ao longo de todo o processo? Então vamos lá, né? Aqui, se a gente olhar o gráfico, o mais simples de ver é o seguinte: é o gráfico da aceleração, que ele é constante, né? E aí a gente já elimina, ó, a C, a D e a E, porque a aceleração não muda, ela vai ser sempre 10 metros por segundo ao quadrado. E como ela é para baixo, ó, o gráfico tem que ser o do item B, né? Dá uma olhadinha aí no item B. Ele tem que ser, ó, aqui para baixo do eixo, porque ele é negativo, né? Aqui você vai ter lá o menos 10, tá bom? E aí, o gráfico da velocidade em função do tempo seria esse, porque na subida a velocidade é positiva, porém decrescente. E depois, né, aqui ela para e continua no tempo, a velocidade passa a aumentar em módulo, né, só que ficando mais negativa. Então aqui, assumindo uns números, né, para ficar claro para vocês, se aqui a velocidade era 20, então depois ela é 10, depois ela é 0, depois ela é menos 10, depois ela é menos 20, beleza? Mas aqui a velocidade agora está acelerando, né? Ela está aumentando em módulo, tá bom? Então resposta item B. Exemplo 3. Um corpo pequeno é abandonado de uma altura de 80 metros. Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine item A o instante em que ele atinge o solo, item B o módulo da velocidade com que ele atinge o solo, C o instante de tempo que a pedra atinge a velocidade em módulo de 20 metros por segundo e D em que instante de tempo a pedra atinge a metade da altura com relação ao solo. Então, bora lá. Fazer um esqueminha, né? Então, a pedra é lançada da altura de 80 metros, tá? Lançada não, ela é solta, né? Então, velocidade inicial 0. Aceleração da gravidade menos 10. Então, esses são os dados, né? E um dado que a gente conhece também é que como ela vai atingir o solo está na altura 0, né? Já que aqui é 80, então aqui tem que ser 0. Para a gente achar o instante em que ela atinge o solo, como a gente não conhece a velocidade aqui final, então a gente já percebe que o vovô, a equação do voátil, o vovô atrás do toco, ela não vai resolver. Tá? Então a gente já pode suspeitar que é o sorvetão. Tá? Então, S0 mais V0 vezes T menos GT ao quadrado sobre 2. Bora lá, né? Qual é o S final, ou seja, no instante T que a gente quer, né? Qual vai ser a posição da pedra nesse eixo que a gente adotou? Ah, professor, ela vai estar no solo, né? No instante que eu quero, ela vai ter atingido o chão. Então, o S no chão é 0.
E o S0 vai ser 80, que é a altura inicial que você soltou. Como a velocidade inicial é zero, ó, então aqui 0 vezes qualquer coisa dá zero. Então aqui mais 0, menos 10t ao quadrado dividido por 2. Tá? Então é isso que sobrou. Então, veja só, eu posso passar 80 para cá dessa vez, para fazer diferente. Vai ficar menos 80, menos 10 dividido por 2, 5. Menos 5 vezes t ao quadrado. Então, t ao quadrado é, passo 5 dividindo, vai ficar 80 dividido por 5, isso dá 16 positivo, né? E aí, aqui eu tenho ao quadrado, ó, a operação inversa é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 é 4 segundos. Eu já nem vou colocar o resultado menos 4, porque ele não teria significado físico conciso, tá? Já que seria um tempo antes daquele que nós começamos a tratar aqui, tá bom? Então, por isso, eu só vou tomar o resultado positivo, beleza? Item B, o módulo da velocidade com que ele atinge o solo. Então, acho que cabe aqui, né? Tem a minha cabeça aqui, mas acho que vai caber. Para a gente calcular o módulo da velocidade, vamos tentar a equação do vovô. V0 menos g vezes t. Então, a velocidade que eu quero, eu vou ter aqui 0 menos 10 vezes 4. Ah, então vai dar menos 40. Beleza, então o módulo, 40 metros por segundo. A gente tira o sinal fora. Beleza? Item C, o instante de tempo em que a pedra atinge a velocidade em módulo de 20 metros por segundo. Ah, beleza, ó, o item C não é tão difícil assim. O que a gente faz é usar, então, o vovô de novo, só que aqui a gente coloca 20, né? A velocidade inicial é 0, menos 10t. Agora, o cuidado é o seguinte, ele falou em módulo, né? Por quê? Porque aqui as velocidades vão ser negativas apenas, né? Então eu vou pôr um menos aqui para poder achar o instante de tempo correto, que é de 2 segundos. Agora veja, gente, eu usei a fórmula, mas a gente não precisaria usar a fórmula, né? Porque a cada segundo a velocidade aumenta em 10 metros por segundo. Então eu vou ter 0, depois 10, depois 20, 30, 40. Então a cada 10 metros por segundo que a velocidade muda, você acrescenta 1 segundo no tempo. Então, por isso deu 2 segundos. Beleza? O item D, ele pede em que instante de tempo a pedra atinge a metade da altura com relação ao solo. Então isso quer dizer o seguinte, ele quer saber em que instante a pedra vai estar aqui na altura 40 metros. Tá? Então vamos anotar isso, ó. Item D, o nosso S vai ser 40. Então aí eu vou usar aqui o sorvetão, S0 mais V0 vezes T. Aí a aceleração aqui é menos G, né? T ao quadrado sobre 2. Então o meu S é 40, o S0 é 80, né? Velocidade inicial a gente viu que é 0, menos 10t ao quadrado dividido por 2. Passo 80 para lá, subtraindo, vai ficar menos 40. Menos 40 menos 5t ao quadrado. Ah, então aqui, ó, já passo 5 dividindo, vai ficar tempo igual a 40 dividido por 5, 8. Né? Então vai ficar que o tempo é raiz de 8. Se você ainda quiser escrever esse termo em termos da raiz, né? Vai ficar 2 raiz de 2. Tá? Por quê? Porque o 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Raiz de 4 você conhece é 2, e aí o que fica lá dentro é 2, tá? Mas aqui, ó, só para fazer na calculadora, vai dar esse tempo de 2,83 segundos aproximadamente, tá bom? Então, se fosse um exercício do Moodle, você ia anotar esse resultado aqui, tá bom? 2 raiz de 2 não dá para escrever lá, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo dessa aula, tá?
Qualquer dúvida me procura lá nos fóruns do Moodle ou no atendimento, ou pode mandar também um chat privado lá na plataforma, tá? O que eu quero é que vocês saibam que podem contar comigo, beleza? Então, um grande abraço para vocês, até a próxima videoaula.